a Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 13. Segundo livro de Crônicas, capítulo 13. E nós vamos ler do versículo 14 até o 18. Está escrito assim: Então Judá olhou, e eis que tinham de pelejar por diante e por detrás. Assim clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas mãos de Judá, de maneira que Abias e o seu povo fizeram um grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos, e foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, nesta noite, ó Senhor amado, nós queremos ouvir a Tua voz, ó Pai. Não queremos, ó Senhor, ouvir o homem falar, ó Pai, mas queremos ouvir o Teu Espírito Santo ministrar aos nossos corações através da Tua palavra, palavra viva, palavra eficaz, palavra verdadeira, palavra essa que não é de homem, mas de Deus, ó Pai. Vem, Senhor amado, falar conosco, ó Pai. Usa a minha vida, Senhor amado, na unção do Teu Santo Espírito, ó Pai. Que eu seja, Senhor amado, um porta-voz, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, para que o Senhor venha falar, ó Pai, a cada coração, trazendo aquilo que cada um necessita. Só o Senhor conhece cada vida, só o Senhor conhece cada necessidade, só o Senhor tem a resposta, Pai, para o que cada um necessita nesta noite. Vem de encontro, ó Pai, a cada necessidade, vem de encontro a cada vida, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto nos mostra aqui os filhos de Israel pelejando, o rei Abias, que é filho de Roboão, neto de Salomão, pelejando contra Jeroboão, que é o rei dos filhos de Israel. Houve uma divisão entre os reinos por causa do pecado de Salomão. Quando Roboão, seu filho, assume o trono, há uma divisão no reino, 2 tribos seguem a família de Davi, e 10 tribos seguem a Jeroboão. Jeroboão não permanece fiel ao Senhor, ele constrói 2 bezerros de ouro, e ele leva os filhos de Israel a pecarem após aqueles bezerros, porque o medo de Jeroboão é que, se os filhos de Israel fossem a Jerusalém adorar ao Senhor, eles poderiam voltar de novo a servir a linhagem de Davi, e Jeroboão temia perder o seu reino. Porém, Jeroboão havia se esquecido que esse reino havia sido dado para ele pelo Senhor. Deus tinha usado o profeta para falar com ele, que Deus iria colocar ele para reinar sobre 10 tribos de Israel. Porém, Jeroboão não deu atenção e se esqueceu daquilo que Deus havia falado, e ele fez com que Israel caísse nesse grande pecado. E quando ali Roboão tem essa divisão, Roboão quer partir para a guerra contra Jeroboão, e Deus manda o profeta ir lá e falar com o filho de Salomão: olha, essa divisão do reino veio de mim, não vá pelejar contra Israel, não vai atacar os seus irmãos, eu não vou ser com vocês, eu não vou dar vitória. E Roboão então obedece ao Senhor, ele não vai pelejar contra Israel. Porém, quando Abias aqui sobe ao reino, a palavra de Deus diz que há uma guerra entre Jeroboão. O texto aqui, no capítulo 13, não diz quem começa essa batalha, não diz quem provoca, quem é que dá início a essa peleja. Porém, o texto diz que eles entram em batalha. Abias pelo lado de Judá e Jeroboão pelo lado de Israel, eles saem para a batalha, eles saem para pelejar. Porém, meus irmãos amados, aqui há algo que nós podemos entender aqui, que o Espírito Santo foi falando para mim: como é que se vence uma batalha? Como é que a gente, quando enfrenta uma luta, quando enfrenta uma necessidade, como é que a gente pode vencer?
E nesse texto aqui o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração. No verso 3 diz que eles somente tinham metade do número de soldados. O reino de Judá tinha metade do número de soldados que o reino de Israel. No verso 3 diz que Abias ordenou a peleja com um exército de varões belicosos de 400.000 homens escolhidos. Jeroboão dispôs contra ele em batalha 800.000 homens escolhidos, todos varões valentes. A princípio, Abias estava em grande desvantagem. Ele só tinha um número da metade do número do exército de Israel. Ele já saiu em desvantagem. Olhando pelo lado humano, olhando pelo lado que a gente costuma olhar pela lógica humana, né? Ali Abias já estava em desvantagem. Eles não tinham um número suficiente de soldados. Outra coisa que eles não tinham, no verso 13, diz que além deles estarem com número reduzidos, eles ainda sofreram uma emboscada. No verso 13 diz que Jeroboão fez uma emboscada em volta, para darem sobre eles por detrás, de maneira que estavam em frente de Judá, e a emboscada estava por detrás deles. Porque o seu exército tinha exatamente o dobro do tamanho do exército de Abias. O que Jeroboão fez? Dividiu o exército em dois. Metade veio pela frente, a outra metade veio por trás. Ele iria enfraquecer ainda mais o exército de Abias, porque ele iria dividi-lo ainda mais. Eles foram atacados em duas frentes, no verso 14, né? Quando Judá olhou, diz aqui, eis que tinham que pelejar por diante e por detrás. Se a gente for pensar, todas as análises são que Judá vai ser derrotado. Vai ser grande a derrota de Judá. Judá não tem nenhuma chance contra o exército de Israel. O número é menor, a estratégia não está funcionando. Talvez, meus irmãos amados, quando eles olhavam, talvez as suas armas também não fossem as melhores. A sua condição de couraça, sei lá, capacete, escudo, talvez eles não tivessem as melhores armas, as melhores condições, não estavam com a melhor estratégia. Nada estava favorecendo o exército de Judá. Mas uma grande diferença, o Senhor falou ao meu coração, havia entre estes dois exércitos. Uma grande diferença havia entre Jeroboão e entre Abias. Jeroboão estava vindo na força do seu exército. Jeroboão estava confiando no tamanho do seu exército. Jeroboão estava confiando na sua capacidade de liderar, na sua estratégia de guerra. Jeroboão estava confiando no aspecto humano. E quando nós olhamos aqui para os filhos de Israel, verso 12 nos diz aqui, que eles confiaram no Senhor. Verso 12 diz assim, eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas, para dar alarme contra vós, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Aí a gente entende que essa batalha não partiu de Abias, partiu de Jeroboão. Jeroboão, por, quem sabe, analisar e ver, não, eu tenho um exército muito maior, eu tenho estrategistas militares muito melhores, eu tenho uma condição agora de enfrentar e de acabar, de dominar o reino de Judá. E Abias está confiando, e Judá está confiando no Senhor. Olha, não adianta vocês virem contra nós, pensando só do lado humano, olhando só para o número dos seus soldados, olhando para a sua estratégia de guerra, olhando para a sua capacidade, para a sua força humana. Não venham contra nós, porque conosco está o Senhor. E vocês não vão ter sucesso nesta batalha, porque vocês não oraram, porque vocês não buscaram a direção do Senhor, porque se vocês tivessem buscado a Deus, certamente vocês não viriam pelejar contra nós. Deus não vai favorecer vocês nessa batalha. Deus não vai estar ao lado de vocês, não é na força, não é na estratégia, não é no número de soldados que se vence a guerra. Não é, meu irmão amado, confiando no homem, confiando nas capacidades humanas que nós vencemos os problemas, as lutas e as adversidades que se levantam contra nós. Não é confiando, meu irmão amado, no braço da carne, como Deus fala através do profeta Jeremias. Maldito é o homem que confia no homem, que faz do braço da carne a sua força, cuja esperança não está em Deus. Se a gente for confiar somente no socorro humano, a palavra de Deus diz que vão é o socorro
do homem. Jeroboão está confiando no lado humano, está confiando no lado lógico, no lado intelectual, no lado assim da estratégia. Mas Judá e o rei Abias estão confiando no Senhor. No verso 14 diz que eles clamaram ao Senhor. Então Judá olhou e eis que tinham que pelejar por diante e por detrás. Assim clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas. Eles confiaram no Senhor e eles clamaram ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz, e Deus tem uma palavra para nós: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eles estão em angústia, estão aqui numa situação que eles caíram numa emboscada, o inimigo praticamente os cercou, eles não têm para onde correr, eles não têm para onde fugir. Eles olham e eles veem que a quantidade de soldados é o dobro da deles. Eles veem que a estratégia do inimigo deu certo. Eles estão no meio de uma emboscada. E eles começam a clamar ao Senhor. E eles começam a buscar ao Senhor. Verso 15, eles gritam ao Senhor. E os homens de Judá gritaram. E sucedeu que gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. Eles gritaram. E aí você vai dizer, não, pastor, mas peraí, que negócio é esse? Eu vou confiar no Senhor, eu vou orar, eu vou clamar, mas gritar. Existem situações na nossa vida que a gente tem que gritar. Não é porque Deus é surdo, não. Mas meu irmão amado, no momento da aflição do nosso coração, que nós temos que nos derramar diante do Senhor. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus está andando pelas regiões de Tiro e Sidom e atrás dele vem quem? Uma mulher cirofenícia, uma mulher cananeia, a sua filha está endemoniada, a sua filha está sofrendo e ela vem gritando atrás de Jesus. Chegou um ponto que os discípulos não aguentaram mais, disseram, Senhor, despede essa mulher, não aguentamos mais ouvi-la gritar atrás de nós. Ela gritou, tamanha aflição do coração dela, tamanha a ânsia de ver a sua filha liberta, de ver o milagre acontecendo dentro do seu lar, ela gritou. E eu me lembro também de Bartimeu, onde a palavra de Deus diz que ele está sentado à beira do caminho, ele ouve aquele tumulto, o que é Jesus? E quando ele ouve que é Jesus, a palavra de Deus diz que ele joga a capa, se coloca em pé, e ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a palavra de Deus diz que as pessoas em volta dele se incomodaram, disseram, Bartimeu, não incomodes o mestre. Quem sabe Jesus já tinha passado por onde ele estava, mas a palavra de Deus diz que ele começou a gritar ainda mais alto, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Até que o Senhor Jesus para e manda chamá-lo. Existem situações na nossa vida, meu irmão amado, que a gente tem que gritar sim. Uma pessoa que está em perigo, ela não pede socorro assim, socorro, alguém me ajuda. Não, só se ela estiver fraquinha. Só se ela estiver debilitada. Mas se ela tiver a sua plena capacidade de pulmões, ela vai gritar, socorro, me ajuda. Porque aquilo indica que há uma necessidade urgente de que algo seja feito para que aquela vida não venha perecer. Os homens de Judá aqui, eles não estão numa situação que dá para esperar. Não estão numa situação em que eles vão dizer, será? Não, eles estão gritando, Senhor, socorre-nos, intervém agora, Senhor, manifesta o teu poder e a tua glória, agora. E a palavra de Deus diz que no momento em que eles gritaram, o Senhor, aleluia, verso 15, o Senhor feriu a Jeroboão e a todo o exército de Israel. O Senhor interveio no momento da aflição, no momento da dor, cumpriu-se aquela palavra, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Cumpriu-se aquilo que Deus fala, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que pede recebe, o que busca encontra, é o que bate a porta, se abre. Nós não podemos esmorecer. Nós não podemos desanimar.
Nós não podemos deixar de orar, nós não podemos deixar de confiar, nós não podemos deixar de clamar. Se necessário for, eu vou gritar sim. Eu vou gritar: Senhor, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu vou fazer com que Deus ouça a minha voz, embora eu saiba que Deus não é surdo, mas por várias vezes na palavra de Deus nós vemos as pessoas gritando, as pessoas clamando por socorro, e Deus manifestando o seu poder, manifestando a sua glória e vindo ali em socorro, porque Deus conhece a nossa estrutura. Salmo 103, Ele sabe que somos pó. Ele sabe que em determinado momento a aflição, o desespero vai tomar conta do nosso coração. Onde os discípulos estão atravessando o mar da Galileia, a tempestade está grande, Jesus tinha ficado orando, eles estão sozinhos, e ali está grande, e Jesus vem andando sobre as ondas em socorro deles. Quando eles veem Jesus, o que eles fazem? Eles gritam de medo, eles não reconheceram Jesus, eles estão lá na madrugada, na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, a tempestade, vento, de repente eles olham, alguém está andando por cima do mar. A Bíblia diz que eles pensaram que era um fantasma, gritaram, e Jesus disse: sou eu, não temais. Mas Jesus vinha ao encontro deles. O nosso Deus é o Deus que ouve, que atende o clamor. O nosso Deus é o Deus, meu irmão amado, que vai se manifestar onde a gente clamar por Ele. A Bíblia não ensina a gente ficar quieto, a Bíblia nos ensina a clamar, a orar, a gritar por socorro. A palavra de Deus nos ensina a buscarmos a face do nosso Deus. E é isso que nós temos que fazer. Muitas pessoas estão lá passando por uma situação, mas não ora, mas não abre a boca, mas não se manifesta. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que é para nós orarmos, que é para nós clamarmos, que é para nós buscarmos a Deus. Mas isso não significa falta de fé, não, de maneira nenhuma. A palavra de Deus diz que eles confiaram no Senhor, que eles clamaram ao Senhor, mas chegou um momento que a aflição foi tão grande que eles começaram a gritar. E Deus não repreendeu a eles. Deus não disse: peraí, silêncio, que negócio é esse? Não, porque Deus estava entendendo a aflição em que eles estavam, porque Deus estava entendendo ali a urgência que havia no coração deles. Quando o Senhor Jesus para e vai atender aquela mulher cirofenícia, Jesus sabe, meu irmão, da necessidade dela, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas eu entendo que ali Deus estava provando a fé daquela mulher. Estava vendo até que ponto ela era capaz de lutar pela bênção dela, de lutar pela sua filha, pelo seu milagre. Existem momentos que Deus vai nos provar. Quando Deus vai falar com Abraão que ele vai destruir Sodoma e Gomorra, Deus já sabe que Abraão vai interceder por Sodoma e Gomorra. Deus sabe todas as coisas. E Deus permite que Abraão fale, Deus vai atendendo, e Deus para aonde Abraão para. Se houver 10 justos naquela cidade, o Senhor não a destruirá. Deus disse: não, por amor aos 10 não a destruirei. Abraão parou e Deus parou. Se Abraão tivesse continuado a interceder, talvez Deus fosse atendendo a ele. Embora a palavra de Deus diz que houvesse somente um justo naquela cidade, só Ló. A Bíblia diz que só Ló era justo naquela cidade, que ele afligia todos os dias o seu coração, olhando e vendo aquela cidade totalmente corrompida e entregue ao pecado. Mas Deus foi atendendo, Deus foi cedendo. Abraão, por amor dos 50, por amor dos 40, por amor dos 30, por amor dos 20, por amor dos 10, cada vez que Abraão ia clamando e intercedendo, Deus ia atendendo. Isso nos mostra, meu irmão amado, que Deus é um Deus que ouve a nossa oração, que atende o nosso clamor. Quando os filhos de Israel pecam, que eles fazem o bezerro de ouro, Moisés desce, quebra as tábuas da aliança ali, ele vai consagrar o povo. Depois ele sobe na presença do Senhor. Deus fala: eu não vou mais subir com esse povo. Esse é um povo rebelde, tem um coração obstinado. Se eu for com eles, num momento ali eu posso destruir esse povo. Eu não vou enviar um anjo que vai adiante de vocês, Moisés. E Moisés disse: Senhor, não, perdoa esse povo. Perdoa, Senhor, esse povo. Esse é o teu povo que tu tiraste do Egito. Como as nações saberão que o Senhor está conosco, se o Senhor não for conosco? Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Eu não quero subir daqui sem a tua presença, sem que o Senhor vá adiante de nós, sem que o Senhor vá no nosso meio.
E Deus fala para Moisés: atenderei ao teu pedido. Mais uma vez eu vou atender ao teu pedido. Mais uma vez eu vou fazer conforme tu me dissestes. Deus obedeceu a Moisés? Não, Deus, pelo contrário. Deus se compadeceu pela oração de Moisés. A gente não manda em Deus, a gente é servo. A gente não dá ordem em Deus, a gente é servo. Mas a palavra de Deus nos ensina que se nós clamarmos, Ele nos ouve. E além de nos ouvir, a palavra de Deus diz que Ele nos atende. Jesus disse para nós pedirmos em seu nome, tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos dará. Jesus nos ensinou isso. Não porque nós mandamos em Deus, mas porque o Senhor se relaciona conosco dessa maneira. Ele nos ensinou assim, a orarmos, a clamarmos, a confiarmos nele, a invocarmos o seu nome. E Ele vai nos ouvir, e Ele vai nos atender. E Ele vai vir em resposta à nossa oração, e Ele vai vir em resposta ao nosso clamor, e Ele vai se manifestar no momento da nossa maior aflição. Um momento aqui é de aflição, um momento é de vida e morte, um momento, meu irmão amado, não é de brincadeira, por isso eles estão gritando, eles estão desesperados, e nesse momento a palavra de Deus diz que o Senhor vem e começa a dar vitória a eles. Já não há mais o perigo do exército ser pequeno, já não há mais o perigo deles estarem presos numa emboscada, já não há mais o perigo, meus irmãos amados, deles estarem tendo que guerrear na frente e atrás, já não há mais o perigo das suas armas não serem tão eficientes, da sua estratégia não ser, tudo isso Deus colocou por terra. Porque a partir desse momento Deus começa a agir. Porque a partir desse momento é o Senhor que vai fazer com que os filhos de Israel sejam abatidos diante dos filhos de Judá. É o Senhor que vai dar vitória. E o que nós podemos entender com isso? E não importa qual o problema, e não importa qual a necessidade, e não importa o tamanho da aflição e da dor que nós estamos enfrentando, quando nós confiamos no Senhor, quando nós clamamos ao Senhor, quando nós até mesmo no momento da aflição gritamos ao Senhor, Ele vai ouvir a nossa oração. E Ele vai vir em nosso favor, e Ele vai vir em nosso socorro. A palavra de Deus diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. As pessoas podem até dizer, o Senhor tarda. Não, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele não chegou tarde aqui não, Ele chegou na hora exata de dar vitória, na hora exata de livrá-los da morte, na hora exata de livrar aqueles homens do poder e da força, meu irmão amado, do inimigo. Ele chega na hora exata. Assim Ele fez com aquela mulher cirofenícia, no momento exato Ele parou, Ele foi até ela, Ele fez um milagre na vida daquela mulher. Na hora exata, meu irmão amado, Ele curou a Bartimeu. Na hora exata o Senhor vai se manifestar na minha e na tua vida. Na hora exata Deus vai nos dar vitória, mas nós temos que confiar no Senhor, mas nós temos que clamar ao Senhor, nós não podemos desistir. Existem situações que a gente não pode desistir, não pode desvanecer. Não pode deixar o desânimo tomar conta de nós. A palavra de Deus diz que Isaac orou instantemente sobre a sua mulher até que ela concebeu. Rebeca era estéril, mas a palavra de Deus diz que Isaac orou insistentemente, orou, até que ela concebeu. Ele não parou de orar enquanto ele não viu e a sua esposa estava grávida. É assim que nós temos que orar, meu irmão. Jesus conta a parábola do juiz iníquo. A mulher ia, a viúva ia todos os dias lá clamar, faze-me justiça, faze-me justiça, faze-me justiça. Até o momento em que aquele juiz iníquo falou, não aguento mais, eu vou fazer justiça a essa mulher. E Jesus fala, olha o que diz o iníquo juiz, se ele sendo mal vai agir dessa maneira, quanto mais Deus que ama a gente. Deus nos ama, Deus não é mau. Deus não está indiferente à nossa dor, Deus não está indiferente ao nosso sofrimento, Deus não está indiferente à nossa aflição, mas tem o tempo certo dele se nós não desfalecermos. Nós não podemos parar de clamar. Os filhos de Israel foram enfrentar os filisteus, e o profeta Samuel estava com eles, ainda não havia um rei, e eles falaram para Samuel, não cesses de clamar ao Senhor
por nós. Nós vamos enfrentar os filisteus, nós vamos sair à batalha. Samuel, você vai ficar aqui, mas Samuel, não cesses de clamar ao Senhor por nós. Enquanto nós estivermos lá na peleja, enquanto nós estivermos lá no campo de batalha, esteja clamando, esteja intercedendo, esteja pedindo que Deus nos dê a vitória. E a palavra de Deus diz que quando Samuel começou a clamar e os filhos de Israel chegaram ali para pelejar, o Senhor começou a lançar grandes pedras sobre os filisteus. Começou a trovejar sobre eles. Já pensou? Eles estavam lá, de repente começa a trovar um raio e começa a cair grandes pedras do céu. Os filisteus entraram em desespero e começaram a fugir. E os filhos de Israel foram perseguindo eles. E a palavra de Deus diz que foram mais os que morreram por causa das pedras que caíram do céu do que os filhos de Israel mataram na peleja. Esse é o nosso Deus. Israel saiu para enfrentar Amaleque. E o que aconteceu? Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do monte. Josué estava ali com os filhos de Israel, pelejando contra os amalequitas. O que Moisés fez? Subiu ao cume do monte, ergueu as suas mãos e começou a interceder pelos filhos de Israel. A palavra de Deus diz que as mãos de Moisés eram pesadas e ele começou a se cansar. E aí ele abaixou a sua mão. E a palavra de Deus diz que quando ele abaixava as suas mãos, os amalequitas prevaleciam. Quando ele levantava as suas mãos, os filhos de Israel prevaleciam. O que aconteceu? Arão e Ur colocaram uma pedra, fizeram Moisés se assentar e sustentaram as mãos de Moisés erguidas até que Israel vencesse os seus inimigos. A intercessão, meu irmão, o clamor, tem, meu irmão amado, da parte de Deus algo especial. Não cesses de clamar, não cesses de interceder, não cesses de orar, não cesses de clamar, não cesses de gritar, não cesse, meu irmão amado, até que você veja a vitória de Deus se manifestar sobre a sua vida. Nós não podemos ser negligentes na oração, nós não podemos ser negligentes na súplica, nós não podemos ser negligentes na intercessão. Nós temos que, a Bíblia nos ensina a orar sem cessar, temos que orar, a todo momento orar. Eu vou sair daqui, eu vou para minha casa, eu vou orando. Senhor, me guarda, eu não vou sair negligente. Eu estou saindo do trabalho para ir para casa, Senhor, me guarda. Eu estou indo para a escola, Senhor, me guarda. Eu estou voltando, Senhor, me guarda. Eu vou no mercado, Senhor, me guarda. Sê comigo, me ajuda, me dá vitória. A gente não sabe o que acontece por aí. Andar na presença de Deus. Não confia em você mesmo. Não confia no seu próprio entendimento. Não confia na sua própria força. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Dependa do Senhor. Clame ao Senhor. Busque ao Senhor. O nosso erro é que muitas vezes a gente deixa para orar como uma última opção. Quando tudo deu errado, aí a gente vai orar. Não, meu irmão. A gente não pode fazer isso. Primeira coisa, orar. Antes de qualquer coisa, Senhor, vá à minha frente, Senhor. Me dá direção, Senhor. É isso mesmo, Senhor amado, que o Senhor tem para a minha vida. Se não for, fecha essa porta. Se essa porta não for do Senhor, fecha essa porta, Senhor. Se for do Senhor, abre, Senhor. A gente muitas vezes não faz isso. A gente vai fazendo as coisas que dá na nossa cabeça. E a gente acha que é bom. E a gente acha que é certo. Aí quando começa a dar tudo errado, Deus, meu Deus. Muitas vezes são simplesmente consequências da nossa atitude precipitada, de não orarmos, de não buscarmos a vontade do Senhor. Mesmo assim, Ele é misericordioso e muitas vezes nos dá livramento, e muitas vezes nos dá escape, mas que a gente aprenda a sempre buscar ao Senhor, a sempre colocar a Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus nos diz, reconhece ao Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Coloca Deus à frente. Reconhecer a Deus não é ficar olhando para trás, não é olhar para frente. Coloca Ele na frente. Deixa Ele guiar, deixa Ele dirigir a tua vida. Busca a direção, busca a orientação do Senhor. Vai orando, vai clamando. A todo momento, não é só quando as coisas dão errado que a gente tem que orar. Não é só quando o problema surge que a gente tem que orar, não. A gente tem que orar em todo o tempo. Quantas pessoas estão perdidas? Hoje é um culto de oração. Quantos pedidos de oração? A gente não tem que orar só pela nossa necessidade, não. A gente tem que orar pela necessidade das outras pessoas. Tem aqui a cesta com pedidos de oração. Tem pedidos de oração que estão ali. Vamos orar. Quantas pessoas estão internadas? Quantas pessoas estão aí com esse vírus maldito aí? Quantas pessoas estão sofrendo com outras enfermidades? Quantas pessoas estão perdidas indo para o inferno?
A necessidade é grande, os motivos de oração são inúmeros. Que a gente tenha um coração voltado para orar e para clamar ao Senhor. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Senhor, por estarmos na tua casa e na tua presença nesta noite. E Deus, não é, Senhor, a força humana que dá vitória, não é a capacidade humana, não é a estratégia. A vitória vem do Senhor, ó Pai. A vitória vem do Senhor. Oh Deus maravilhoso e santo, é o Senhor, ó Pai, que tem poder de dar vitória. Davi, quando saiu para enfrentar Golias, ele não tinha sequer uma espada, Pai. Ele não tinha uma couraça, ele não tinha uma lança, ele não tinha um escudo, ele não tinha um capacete. Ele não tinha nem treinamento militar, ele não tinha nada que o habilitasse a vencer Golias. Do outro lado estava um homem com experiência na guerra, criado nos campos de batalha. Um homem com couraça, com capacete, com escudo, com lança, com espada. Um homem com experiência de muitos anos em batalha. Mas é o Senhor que dá a vitória, Pai. É o Senhor que peleja por nós, ó Pai. Que nosso coração esteja voltado para o Senhor. E nós confiemos no Senhor com todo o nosso coração. E nós clamemos ao Senhor, que se necessário for, nós gritemos ao Senhor. Porque a certeza, Senhor, da vitória está nas tuas mãos, está no Senhor. É o Senhor que tem poder de livrar, é o Senhor que tem poder de salvar, é o Senhor que tem poder de curar, é o Senhor que tem poder de levantar o homem e a mulher, de restaurar a vida, de restaurar o casamento, de restaurar a família. É o Senhor que abre porta que ninguém fecha, que fecha a porta que ninguém abre. A bênção do Senhor é que enriquece e que não acrescenta dores. Oh Deus, que o nosso coração esteja voltado para o Senhor. Como o salmista diz, assim como os olhos dos servos e das servas estão atentos para as mãos dos seus senhores, e os nossos olhos estejam atentos no Senhor, no nosso Deus, estejam atentos na sua palavra, Pai. Que no momento, ó Senhor amado, que nós precisarmos de qualquer coisa, que nós saibamos que o nosso primeiro lugar de socorro é o Senhor. Como diz o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, vem do Criador dos céus e da terra. É Ele que não vai deixar o meu pé vacilar, é Ele que vai me guardar, é Ele que vai me proteger. Como diz lá o Salmo 91, é Ele que vai dar ordens aos seus anjos a meu respeito para me guardarem em todo o meu caminho. É o Senhor que dá vitória, é o Senhor que fortalece, é o Senhor que exalta, é o Senhor que livra, como fez lá na Babilônia. Nabucodonosor declarou, é Ele que livra, é Ele que salva, não há Deus como esse. Quando ele viu aqueles homens serem lançados na fornalha de fogo ardente, ele declarou, não há Deus que possa livrar como esse, não há Deus como o nosso Deus. Um Deus que livra, um Deus que salva, um Deus que faz maravilhas nos céus e na terra. Esse é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na nossa angústia. Nós possamos, ó Pai, confiar no Senhor com todo o nosso coração e com toda a nossa força, Pai. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor, nos guarda. Nos livra de todo mal, Senhor. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.